Um jovem camponês descobriu que suas lágrimas faziam brotar flores misteriosas em terra árida. Quando a primeira flor roxa surgiu, ele não imaginava que aquele milagre transformaria não só sua vida, mas toda a comunidade. Entre tradições, ancestrais e descobertas científicas, uma jornada de esperança renasceu em Boa Esperança. Prepare-se para uma história que fará seu coração florescer como as terras secas. Inscreva-se, deixe seu like e comente de onde está assistindo esta extraordinária história de conexão com a natureza. Há lugares neste mundo onde o céu parece tocar a terra com mais carinho. Na pequena vila de Boa Esperança, encravada como uma joia rústica entre montanhas de um verde que já foi exuberante, o alvorecer daquele dia parecia igual a tantos outros. O sol despontava preguiçoso por trás dos morros, pincelando o céu, com tons alaranjados que se derramavam sobre telhados de barro e janelas ainda adormecidas. Mas para Antônio, aquela manhã guardava um segredo que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de toda uma comunidade. Aos 28 anos, Antônio carregava nas mãos calejadas a memória viva de 3 gerações de agricultores. Mãos que conheciam o peso da enxada, o toque da semente e a textura da terra seca que há 3 anos negava-se a dar frutos. Na noite anterior, sentado à beira de seu campo estéril, ele havia feito algo que homem algum de sua família ousaria confessar. Chorou. Não foram lágrimas silenciosas, contidas, como se espera de quem foi criado para enfrentar as intempéries sem vergar. Foram soluços profundos, arrancados da alma, que molharam aquela terra impiedosa onde seus sonhos morriam dia após dia. E agora, ali estava ela, pequena, frágil, improvável. Uma única flor roxa, de pétalas delicadas como asas de borboleta, brotava exatamente onde suas lágrimas haviam tocado o solo. Antônio ajoelhou-se, incrédulo, estendendo um dedo trêmulo para tocar a planta, temendo que ela se desfizesse como uma miragem nascida do desespero. Não é possível, murmurou para o vento, enquanto o sol iluminava a pequena intrusa, fazendo-a brilhar como uma ametista viva em meio ao deserto que se tornara sua herança. Esta flor, que ninguém na região jamais vira, seria apenas o primeiro capítulo de uma história que se desenrolaria ao longo das 4 estações seguintes. Uma história sobre a dança eterna entre o velho e o novo, entre o que os antigos ensinaram e o que o coração teima em descobrir por si mesmo. Em Boa Esperança, o tempo parecia fluir de maneira diferente, como um rio que se recusa a correr em linha reta. As horas se arrastavam durante a estiagem, quando o sol castigava impiedosamente os campos ressequidos, mas aceleravam na época das chuvas, agora tão raras que se tornaram quase lendárias. Os mais velhos contavam histórias sobre tempos de abundância, quando os celeiros transbordavam e ninguém precisava racionar água. Histórias que soavam como fantasias para os mais jovens, que conheciam apenas a dureza de uma terra que parecia ter esquecido como ser generosa. Antônio crescera ouvindo seu avô, seu Joaquim, repetir como um mantra: plante na lua minguante, colha na crescente, nunca are contra o vento, respeite os sinais do céu. Regras passadas de pai para filho, sagradas como versos de uma Bíblia escrita pela experiência. Mas algo dentro dele, uma inquietação que nem ele mesmo compreendia, sempre o fazia questionar silenciosamente. E se houvesse outro caminho? Este conflito interno o acompanhava desde a adolescência, como uma pedra no sapato que não se pode remover. De um lado, o respeito profundo pelas tradições que sustentaram sua família por gerações. De outro, uma curiosidade insaciável pelos novos métodos que ouvia falar quando comerciantes passavam pela vila. Esta dualidade o definia tanto quanto seus outros traços marcantes: a determinação que beirava a teimosia, a generosidade que o fazia dividir o pouco que tinha, e uma conexão quase mística com a terra que cultivava, como se pudesse ouvir seu lamento, sentir sua sede, compreender sua linguagem silenciosa. Durante aquela primeira semana, após a descoberta da flor misteriosa, Antônio passou a observá-la obsessivamente.
Media seu crescimento, anotava mudanças na coloração. Chegava a conversar com ela nas primeiras horas da manhã, quando ninguém poderia julgá-lo por tal excentricidade. E então, movido por uma ideia que parecia loucura até para ele mesmo, decidiu testar uma teoria. Se suas lágrimas haviam feito brotar aquela flor, poderiam fazer o mesmo em outros lugares? Assim, numa noite sem lua, quando a escuridão oferecia um manto de privacidade, Antônio percorreu diferentes pontos de sua terra infértil. Em cada local, permitiu-se reviver momentos de tristeza profunda. A morte prematura dos pais, as colheitas perdidas, os sonhos adiados. As lágrimas vieram, sinceras e abundantes, regando o solo improdutivo. Quem o visse pensaria que estava realizando algum ritual pagão, dançando com seus próprios demônios sob o céu estrelado. Mas não havia plateia para seu ato desesperado. Apenas o silêncio cúmplice da noite e o testemunho distante das estrelas. Na manhã seguinte, o que Antônio encontrou desafiava qualquer explicação racional. Em cada ponto onde suas lágrimas haviam caído, pequenos botões roxos despontavam timidamente, como se uma mão invisível os tivesse plantado durante a madrugada. Não era apenas coincidência. Não podia ser. Era algo que transcendia os princípios agrícolas que conhecia, algo que fazia seu coração disparar com uma mistura confusa de medo e esperança. A notícia espalhou-se rapidamente pela pequena comunidade, como só acontece em lugares onde o tempo escorre mais lentamente e as novidades são raras. Logo, grupos de curiosos passaram a se reunir à beira de sua propriedade, observando à distância aquele fenômeno que muitos já chamavam de milagre. Entre eles estava Dona Celestina, a benzedeira mais respeitada da região, que observava tudo com olhos apertados e um sorriso enigmático no rosto enrugado pelo tempo. O menino finalmente encontrou seu dom. Cochichava ela para quem quisesse ouvir, balançando a cabeça em aprovação. A terra sempre fala com quem sabe escutar. Mas nem todos compartilhavam seu entusiasmo. Seu Romero, o curandeiro da vila, homem de idade avançada e opiniões ainda mais cristalizadas que sua aparência, inicialmente descartou o fenômeno como bobagem de jovem imprudente. No entanto, sua postura mudaria drasticamente quando, ao examinar uma das flores durante a segunda semana, reconheceu nela propriedades medicinais que nenhuma planta local possuía. Com as mãos trêmulas pela idade, mas ainda precisas no conhecimento das ervas, seu Romero esfregou uma pétala entre os dedos, levou-a ao nariz, depois aos lábios, em um teste que apenas os verdadeiros conhecedores das artes da cura ousariam fazer. Seus olhos, antes céticos, arregalaram-se com uma mistura de surpresa e reverência. Isso é extraordinário, murmurou, mais para si mesmo do que para Antônio, que observava apreensivo. Esta planta contém algo que não vejo há décadas, algo que pensei ter se perdido para sempre. Foi assim que, contra todas as expectativas, nasceu uma improvável parceria entre o jovem inquieto e o curandeiro tradicionalista. Unidos pelo desejo comum de entender aquele mistério, Antônio, por seu anseio de inovação, seu Romero, pelo medo de que conhecimentos ancestrais se perdessem com sua geração, eles começaram a estudar sistematicamente as propriedades das flores roxas. O primeiro mês trouxe descobertas que ultrapassavam as mais otimistas expectativas. Enquanto as plantações convencionais da região continuavam a definhar sob o castigo implacável da seca, o campo de Antônio transformava-se gradualmente em um tapete ondulante de flores roxas. O contraste era tão gritante que podia ser visto à distância. Uma ilha de vida e cor em meio a um oceano de terra cinzenta e vegetação moribunda. Este espetáculo inusitado não passou despercebido aos olhos atentos de Helena, filha do líder, comunitário e recém-retornada da capital, onde se formara em agronomia. Mulher de inteligência aguçada e pragmatismo científico, Helena não acreditava em milagres ou intervenções sobrenaturais. Para ela, todo fenômeno natural tinha uma explicação lógica.
Bastava procurar com as ferramentas certas. Você permite que eu colete algumas amostras? Perguntou ela a Antônio em uma manhã particularmente quente, o sol refletindo nos óculos que lhe davam um ar de seriedade que contrastava com sua juventude. Antônio hesitou. Já havia recusado pedidos semelhantes de comerciantes, que claramente visavam apenas o lucro. Mas havia algo no olhar determinado de Helena, uma curiosidade genuína que espelhava a sua própria, que o fez assentir. Pode levar o que precisar, respondeu, observando-a recolher cuidadosamente amostras de flores, solo e até mesmo da água que usava para a irrigação. Mas gostaria de saber o que descobrir. Será o primeiro a saber, prometeu ela com um sorriso que iluminou seu rosto de uma maneira que fez Antônio desviar o olhar, subitamente consciente do sol que bronzeava sua pele e do suor que escorria por sua testa. A entrada de Helena na história introduziu uma nova dimensão ao fenômeno das flores. Se seu Romero representava a sabedoria tradicional, transmitida oralmente através dos tempos, Helena encarnava o conhecimento científico, metódico, baseado em evidências. E Antônio encontrava-se no meio, como uma ponte entre esses dois mundos que, apesar de aparentemente opostos, buscavam respostas para as mesmas perguntas fundamentais: como curar, como cultivar, como sobreviver. O segundo mês trouxe a primeira grande revelação. Utilizando equipamentos emprestados da universidade onde estudara, Helena analisou minuciosamente as amostras coletadas. Os resultados preliminares causaram mais perguntas que respostas. Não são as lágrimas em si, explicou ela a Antônio e seu Romero, reunidos na pequena sala da casa que servia de prefeitura improvisada. É uma reação química. Seu terreno possui uma combinação rara de minerais que não encontrei em nenhuma outra amostra da região. Quando expostos à salinidade das lágrimas, esses minerais são ativados, criando um ambiente perfeito para estas plantas específicas. A revelação caiu como uma pedra em águas paradas. Para seu Romero, significava que não estava diante de um milagre, mas tampouco de uma coincidência. Para Helena, era a confirmação de que havia ali um potencial científico a ser explorado. E para Antônio, para ele era um dilema moral. Durante semanas a vila fervilhara com rumores sobre o milagre das lágrimas, como muitos já chamavam o fenômeno. Alguns chegavam a atribuir a Antônio algum tipo de dom divino. Comerciantes começavam a vislumbrar oportunidades de lucro, falando em água milagrosa e sementes abençoadas. Revelar a verdade científica significaria desmantelar essa narrativa, talvez necessária em tempos tão desesperadores, quando a esperança valia mais que qualquer explicação racional. Mas Antônio não fora criado para viver de mentiras, nem mesmo daquelas que confortam. A honestidade era um valor tão enraizado em seu ser, quanto o amor à terra. E assim, durante a festa da colheita no terceiro mês, tradicionalmente uma celebração onde os agricultores ofereciam os primeiros frutos à terra em agradecimento, mesmo que naquele ano houvesse pouco a agradecer, ele tomou uma decisão que mudaria o curso dos acontecimentos. Diante de toda a comunidade reunida na Praça Central, sob o olhar atento dos anciãos e a vigilância desconfiada dos comerciantes que já planejavam explorar o milagre, Antônio revelou a verdade descoberta por Helena. Falou sobre os minerais, sobre a reação química, sobre a possibilidade de replicar o processo de forma científica. Falou com a simplicidade de quem não domina termos técnicos, mas com a convicção de quem conhece o valor da verdade. Não tenho poderes, não sou especial, concluiu, enfrentando o silêncio pesado que se instalara. O que há de especial está na terra. Sempre esteve. Só precisamos aprender a ouvi-la de uma nova maneira. As reações foram tão diversas quanto as personalidades que compunham aquela pequena comunidade. Houve decepção nos olhos dos que preferiam acreditar no sobrenatural. Houve alívio no semblante dos céticos. E houve principalmente fúria mal disfarçada entre os comerciantes que viam seus planos de lucro desmoronarem como castelos de areia,
Sebastião Mendes, o mais influente vendedor de sementes e fertilizantes da região, não se deu ao trabalho de esconder sua indignação. Alto e corpulento, com um bigode sempre bem aparado que contrastava com seu temperamento desgrenhado, ele ergueu-se entre a multidão como uma tempestade prestes a desabar. É isso que você quer? Transformar nossa vila em um laboratório? Substituir nossa fé por tubos de ensaio? Vociferou, apontando um dedo acusador para Antônio. Essas flores são uma bênção, uma dádiva que este rapaz quer reduzir a números e fórmulas. Suas palavras encontraram eco em alguns dos presentes, especialmente entre os mais velhos, para quem ciência ainda soava como uma ameaça às tradições. O que se seguiu foi um debate acalorado, vozes se sobrepondo em uma cacofonia de opiniões divergentes que se estendeu noite adentro, dividindo ainda mais uma comunidade já fragilizada pela escassez. Antônio voltou para casa naquela noite com o peso de sua decisão sobre os ombros. Havia feito o certo, disso não tinha dúvidas. Mas o certo nem sempre é o mais fácil, nem o mais compreendido. Deitou-se em sua cama simples, sentindo-se mais sozinho do que nunca, enquanto o vento sussurrava segredos ininteligíveis através das frestas da janela. O quarto mês traria um novo golpe, este ainda mais devastador. Numa manhã particularmente abafada, quando o céu parecia uma tampa de panela sobre um mundo em ebulição, Antônio acordou para encontrar suas preciosas flores inexplicavelmente murchas. Uma a uma, aquelas que haviam resistido bravamente à seca cediam agora a algum mal invisível, curvando suas corolas como em reverência à derrota. Desesperado, ele tentou todas as medidas que conhecia. Mudou o padrão de irrigação, protegeu-as do sol com toldos improvisados, até mesmo tentou novamente o recurso das lágrimas, estas agora genuínas, nascidas não de uma estratégia, mas de um desespero real. Nada funcionou. Dia após dia, assistiu impotente à morte lenta de sua extraordinária plantação. Foi Helena quem, após analisar amostras da água e do solo, descobriu a terrível verdade. O poço comunitário, fonte primária de água para toda a vila, havia sido contaminado com um agente químico específico, claramente introduzido de forma intencional. Um agente que, por suas características, tinha um único propósito: destruir aquele tipo específico de planta. Sabotagem, declarou ela, a voz trêmula, de indignação, enquanto mostrava os resultados das análises a Antônio e seu Romero, reunidos na pequena oficina que o curandeiro mantinha nos fundos de sua casa. Alguém quis deliberadamente acabar com suas flores. Não era difícil imaginar quem teria interesse em tal ato. Os olhares voltaram-se naturalmente para Sebastião Mendes e os outros comerciantes, cuja influência na região dependia diretamente da dependência dos agricultores por seus produtos. A possibilidade de que a terra pudesse recuperar sua fertilidade natural, sem a necessidade de sementes modificadas ou fertilizantes químicos, representava uma ameaça direta a seus negócios. Mas acusações sem provas são como facas sem cabo, perigosas para quem as empunha. E assim, Antônio enfrentou não apenas a perda de sua colheita especial, mas também o veneno da desconfiança que se espalhava pela comunidade. Alguns o culpavam pelo ocorrido, como se sua pretensão científica tivesse atraído aquela maldição. Outros suspeitavam que ele mesmo havia destruído as plantas para não ter que compartilhar seu segredo. As línguas mais afiadas chegavam a insinuar um romance proibido entre ele e Helena, motivado por interesses escusos. Em meio a esse turbilhão de acusações e rumores, apenas um pequeno círculo permaneceu leal. Seu Romero, cujo ceticismo inicial dera lugar a um respeito genuíno. Helena, cuja paixão pela ciência só era superada por sua integridade. E Dona Celestina, a velha benzedeira que, aos 92 anos, já vira o suficiente da natureza humana para não se surpreender com suas baixezas. Foi este improvável quarteto que, no meio do ano, durante a estiagem mais severa de que se tinha memória,
fez uma descoberta que mudaria para sempre o destino de Boa Esperança. Enquanto analisavam amostras mais profundas do solo, coletadas a quase 2 metros de profundidade, perceberam algo extraordinário. As raízes das flores, aparentemente mortas na superfície, haviam criado uma complexa rede subterrânea. Esta rede, invisível aos olhos, estendia-se gradualmente, criando um sistema vivo que parecia estar lentamente purificando o solo contaminado e restaurando seu equilíbrio mineral. É como se elas tivessem recuado para se proteger, explicou Helena, os olhos brilhando com o entusiasmo da descoberta, enquanto mostrava aos outros os desenhos que fizera da estrutura radicular. Em vez de lutarem contra o veneno na superfície, mergulharam mais fundo, onde podem trabalhar em paz, como pessoas sábias em tempos difíceis, comentou Dona Celestina, assentindo com sua cabeça coberta por cabelos brancos como a neve. Às vezes, é preciso recolher-se para crescer. A metáfora não passou despercebida a Antônio. Ele também se recolhera nos últimos meses, evitando confrontos diretos, trabalhando silenciosamente, deixando que os rumores se dissolvessem naturalmente como névoa sob o sol da manhã. Agora, compreendia que aquele período de aparente inatividade não representava derrota. Era parte do processo de transformação, tão necessário às plantas quanto aos homens. Com renovada determinação, ele e Helena desenvolveram um método para acelerar o processo de regeneração, iniciado pelas raízes. Combinando o conhecimento tradicional de seu Romero sobre plantas nativas, que atraíam certos nutrientes para o solo, com as técnicas agronômicas modernas que Helena dominava, criaram um sistema que poderia, teoricamente, restaurar a fertilidade de grandes áreas em questão de meses, não de anos. Mas, como todo avanço significativo, este também enfrentava obstáculos consideráveis. O primeiro era prático: a escassez de recursos para implementar o método em larga escala. Em uma comunidade já empobrecida pela seca persistente, qualquer investimento, por menor que fosse, representava um sacrifício quase impossível. O segundo obstáculo era cultural. A desconfiança persistente de parte da comunidade, especialmente entre os anciãos, para quem inovação era sinônimo de abandono das tradições. O Conselho Comunitário, formado majoritariamente por homens e mulheres acima dos 70 anos, mostrava-se particularmente resistente a qualquer iniciativa que associasse ciência à agricultura, como se ambas fossem mutuamente excludentes e não complementares. Nossos antepassados cultivaram esta terra por gerações sem precisar de laboratórios ou fórmulas químicas. Argumentava seu antenor, o presidente do conselho, um homem cuja rigidez de princípios só era superada pela rigidez de sua coluna, permanentemente curvada por décadas, debruçado sobre a terra. E agora vem este rapaz e esta moça da cidade dizer que estávamos fazendo tudo errado. Este embate entre tradição e inovação, entre o conhecido que já não funciona e o desconhecido que promete, mas assusta, tornou-se o campo de batalha onde o futuro de Boa Esperança seria decidido. E foi neste cenário tenso que, no 9º mês, durante o ritual da lua nova, quando tradicionalmente se planta para prosperar, ocorreu um fenômeno que ninguém poderia prever. As terras vizinhas à propriedade de Antônio, sem qualquer intervenção humana direta, começaram a mostrar sinais surpreendentes de recuperação. Pequenos brotos verdes surgiam em solos antes estéreis. A terra, antes, dura como concreto, tornava-se gradualmente mais macia, mais receptiva. A rede subterrânea de raízes, invisível mas incansável, expandira-se além dos limites artificiais da propriedade, conectando-se com os campos adjacentes em um abraço silencioso de regeneração. Para uma comunidade onde o sobrenatural sempre disputou espaço com o tangível, onde rezas pela chuva eram tão comuns quanto a verificação do calendário lunar antes do plantio. Este acontecimento só poderia ser interpretado de uma maneira: o milagre
temporariamente interrompido, retornava agora com força renovada. Mas desta vez, a explicação científica de Helena não diminuiu o encantamento. Pelo contrário, ampliou-o. As raízes estão limpando o solo como nossos rins limpam nosso sangue, explicou ela a um grupo de agricultores curiosos que haviam se reunido para observar o fenômeno. É um processo natural, mas nem por isso menos extraordinário. Esta abordagem, que apresentava a ciência não como negação do mistério da vida, mas como ferramenta para compreendê-lo melhor, começou a conquistar até mesmo os mais céticos. Gradualmente, a resistência deu lugar à curiosidade, e a curiosidade ao entusiasmo. Agricultores que antes se recusavam a ouvir falar em métodos modernos, agora buscavam ativamente informações, comparando notas, trocando experiências. No 10º mês, quando o Conselho de Anciãos finalmente convocou uma assembleia para discutir oficialmente a adoção das novas técnicas agrícolas desenvolvidas por Antônio e Helena, o clima já era de abertura, se não de entusiasmo irrestrito. A reunião, realizada no galpão comunitário onde normalmente se armazenavam as colheitas, agora tristemente vazio, atraiu praticamente todos os habitantes da vila. O debate prometia ser acalorado. De um lado, alinhavam-se os defensores da tradição pura, liderados por seu antenor e apoiados discretamente por Sebastião Mendes, cujos interesses comerciais dependiam da manutenção do status quo. De outro, os proponentes da mudança, tendo à frente o improvável trio formado por Antônio, Helena e seu Romero, o inovador, a cientista e o guardião das tradições, unidos por uma visão comum de futuro. Mas o destino, sempre imprevisível em seus caprichos, tinha outros planos para aquela noite. Quando Antônio levantou-se para apresentar seu caso, um murmúrio percorreu a assembleia. Não eram suas palavras que causavam comoção, mas algo muito mais primordial: o som da chuva, pesada e persistente, tamborilando no telhado de zinco, como dedos impacientes de um visitante há muito esperado. Em um instante, o galpão esvaziou-se. Homens, mulheres e crianças correram para fora, abandonando o protocolo, esquecendo temporariamente as divisões que os separavam. Sob o aguaceiro, o primeiro em mais de 8 meses, eles dançavam, riam, choravam, erguiam os braços ao céu em agradecimento. A chuva, essa dádiva tão básica e tão essencial, transformava-se em um espetáculo quase místico, em uma afirmação da vida persistindo apesar de tudo. Antônio permaneceu sob a marquise do galpão, observando aquela cena com lágrimas nos olhos, não de tristeza ou desespero, como tantas vezes antes, mas de uma alegria profunda, visceral. Sentiu uma presença ao seu lado, e não precisou virar-se para saber que era Helena. Seu perfume, uma mistura de livros antigos e flores silvestres, havia se tornado tão familiar nos últimos meses, quanto o cheiro da terra molhada que agora preenchia o ar. Dizem que coincidências são o modo como Deus permanece anônimo, comentou ela olhando para a chuva com um sorriso. Mas cá entre nós, acho que a meteorologia tem uma explicação mais científica. Antônio riu, um som rouco e autêntico que não saía de sua garganta há tanto tempo que quase esquecera como era libertador. Talvez não precisemos escolher entre Deus e a ciência, respondeu num raro momento de eloquência. Talvez ambos estejam dançando juntos lá em cima, como essas pessoas aqui embaixo. A tempestade inesperada, que os meteorologistas depois atribuiriam a uma rara confluência de correntes atmosféricas, durou apenas uma noite, mas seus efeitos estenderam-se muito além das poças que deixou pelo caminho. A água da chuva, carregando minerais das montanhas, potencializou ainda mais o efeito regenerativo das raízes subterrâneas. Nos dias seguintes, a paisagem de Boa Esperança transformou-se a olhos vistos. O verde, tímido a princípio, espalhava-se como um rumor esperançoso por campos antes resignados à esterilidade. Mais significativa ainda foi a transformação ocorrida nos corações e mentes da comunidade. A assembleia, retomada há 2 dias,
Após a chuva milagrosa, resultou em uma decisão unânime. O método desenvolvido por Antônio e Helena seria adotado oficialmente, com recursos comunitários mobilizados para sua implementação em larga escala. Até mesmo seu antenor, o mais ferrenho defensor das tradições, curvou-se, não sem antes deixar claro que o fazia por vontade própria, não por pressão dos jovens. Em seu discurso de rendição, citou um provérbio antigo, passado por seu avô. Quando o rio muda seu curso, o sábio não constrói uma barragem, ajusta seu barco e aprende novas correntes. O 11º mês trouxe uma surpresa que ninguém em boa esperança poderia antecipar. A chegada de representantes do governo estadual, atraídos por relatos sobre a recuperação milagrosa de terras antes consideradas irremediavelmente comprometidas. Homens de terno e gravata, com pastas cheias de papéis e promessas ainda mais volumosas, propuseram transformar a pequena vila em um centro experimental de agricultura sustentável. Imaginem, dizia o mais eloquente deles, gesticulando entusiasticamente diante do conselho reunido. Boa Esperança no mapa científico nacional. Laboratórios, investimentos, pesquisadores, turismo, toda uma nova economia girando em torno do método que vocês desenvolveram. A proposta era tentadora, especialmente para uma comunidade que conhecera por tanto tempo a face mais cruel da escassez. Mas havia um porém, e não era pequeno. O governo exigia exclusividade e patente sobre o método desenvolvido. Em outras palavras, o conhecimento que nascera ali, da fusão entre tradição e inovação, entre lágrimas desesperadas e análises científicas rigorosas, deveria tornar-se propriedade controlada, comercializável, exclusiva. Esta perspectiva dividiu novamente a comunidade. Desta vez entre aqueles que viam uma oportunidade única de prosperidade econômica e os que temiam perder a autonomia duramente conquistada. O debate arrastou-se por semanas, acalorado, às vezes até agressivo, com amigos de longa data encontrando-se em lados opostos da contenda. Antônio, agora respeitado por todos como o catalisador da transformação que viviam, encontrava-se no centro desta disputa política. Sua opinião era constantemente solicitada, sua aprovação disputada por ambos os lados. Para alguém que sempre preferira o silêncio contemplativo dos campos à agitação das reuniões comunitárias, este protagonismo forçado era um fardo quase insuportável. Nas noites insones que se seguiram, perambulando por seus campos agora revitalizados, ele refletia sobre o longo caminho percorrido desde aquela primeira flor roxa. Pensava na natureza cíclica de todas as coisas, como a terra que um dia fora fértil, tornara-se estéril para depois renascer. Como ele mesmo, de um jovem inseguro dividido entre tradição e inovação, transformara-se em um homem capaz de integrar esses opostos em uma síntese harmoniosa. E foi durante uma dessas caminhadas noturnas, sob um céu tão repleto de estrelas que parecia prestes a despencar sobre a terra, que Antônio teve a epifania que definiria o desfecho desta história. A resposta estava ali, diante de seus olhos o tempo todo. Nas raízes que se espalhavam invisíveis, ignorando fronteiras artificiais, conectando campos aparentemente separados em uma única rede viva. No 12º mês, durante a celebração do novo ciclo agrícola, agora realizada com abundância após anos de escassez, Antônio surpreendeu a todos com sua decisão. Diante da comunidade reunida e dos representantes governamentais que aguardavam ansiosamente sua resposta, ele recusou formalmente o financiamento que exigiria exclusividade e patentes. Em vez disso, propôs um sistema cooperativo, onde o conhecimento seria compartilhado livremente com outras comunidades afetadas pela seca. O que descobrimos aqui não pertence a nós, declarou com uma simplicidade eloquente que comoveu até mesmo seus detratores. Nem a mim, nem a Helena, nem ao governo, nem à Boa Esperança. Pertence à terra, que sempre soube o segredo da regeneração.
nós apenas aprendemos a ouvi-la melhor. Sua proposta alternativa era ousada em sua simplicidade. Boa Esperança se tornaria, sim, um centro de conhecimento agrícola, mas baseado em princípios de compartilhamento e reciprocidade. Agricultores de outras regiões seriam bem-vindos para aprender as técnicas desenvolvidas, com o compromisso de adaptá-las às suas realidades locais e devolver seus aprendizados à comunidade. Um circuito aberto de inovação, onde o conhecimento fluiria livremente como a água de um rio que não conhece fronteiras. Para surpresa geral, os representantes do governo, após consultas tensas com seus superiores, aceitaram uma versão modificada da proposta. Não por altruísmo, certamente, mas pelo reconhecimento pragmático de que os benefícios políticos e sociais de apoiar um projeto tão inovador superariam os ganhos financeiros imediatos de patentes exclusivas. E assim, um ano completo após o aparecimento daquela primeira e improvável flor roxa, a paisagem de Boa Esperança apresentava uma transformação que poucos teriam acreditado possível. Os campos, antes desertos de poeira e desesperança, exibiam agora um verde vigoroso que se estendia até onde a vista alcançava. O sistema de irrigação tradicional, baseado no conhecimento ancestral dos ciclos lunares e do comportamento dos ventos, havia sido engenhosamente adaptado com tecnologias sustentáveis desenvolvidas por Helena e seus colegas cientistas. Mais importante ainda, a comunidade encontrara um novo equilíbrio entre a sabedoria dos antigos e as descobertas dos jovens. Nas escolas improvisadas que começaram a surgir nos galpões antes vazios, crianças aprendiam tanto sobre os métodos científicos quanto sobre os conhecimentos transmitidos oralmente por gerações. Nas reuniões comunitárias, as vozes trêmulas dos anciãos mesclavam-se às propostas inovadoras dos mais jovens, numa polifonia que, se nem sempre harmoniosa, era certamente mais rica e complexa que o monólogo do passado. Quanto a Antônio e Helena, sua parceria profissional evoluíra naturalmente para uma conexão mais profunda, construída sobre o respeito mútuo e o amor compartilhado pela terra. Juntos, continuavam a explorar novos métodos, a testar hipóteses, a sonhar com possibilidades ainda não imaginadas. Como as raízes subterrâneas que haviam salvado Boa Esperança, seu vínculo crescia invisível aos olhos, mais sólido e nutriente. E as lágrimas de Antônio, aquelas que um dia caíram por desespero em uma terra impiedosa, eram agora lembradas não como sinal de fraqueza, mas como símbolo da vulnerabilidade necessária a todo o renascimento. Não foi a magia que fez a terra florescer. Foi a entrega sincera de um homem que, ao permitir-se sentir completamente sua dor, abriu caminho para uma transformação que ia muito além de seu próprio campo. Porque toda grande mudança começa, assim, com uma semente de esperança plantada no solo fértil da persistência, regada pelas lágrimas daqueles que se recusam a desistir, mesmo quando tudo parece perdido. E você, que acompanhou esta jornada, talvez reconheça em sua própria vida os campos que parecem estéreis, aguardando apenas o momento certo e as lágrimas certas para revelarem seu potencial oculto de florescimento e renovação.